Igrejas hoje em dia que não tem mais a presença desse Deus maravilhoso. Desde a hora que eu coloquei meu pé neste lugar, eu posso contemplar a glória de Deus neste lugar. E isso é um privilégio, porque hoje é difícil nós vivermos isso dentro das igrejas, irmãos. Hoje tem muita beleza, tem tudo, mas a presença de Deus hoje está tão difícil de servir nas igrejas por aí. Eu ganhei a noite hoje, aleluia. Antes de sair de casa me chamaram para ir para outro lugar. Eu falei, eu não vou não, eu já tenho um lugar para mim ir. Uma pessoa muito amada me ligou para mim estar em outro lugar com ela. E eu falei, não, meu coração está pedindo para ir naquele lugar, eu vou para lá. Porque eu prefiro obedecer a Deus, irmãos. Porque se você estiver onde Deus quer que você esteja, a vitória vem. Nós obedecemos a palavra, a vitória desce. Eu estava hoje subindo um monte para orar, de uma irmã falando, dando um recado com o rapaz. Ela falava assim, ó, você pode subir e descer no monte, você pode morar no monte, você pode morar dentro da igreja, mas se você não obedecer a Deus, nada vale a pena. Aleluia. Eu vi aquela mulher dando aquele recado, eu falei, existe ainda profeta, existe povo de Deus que fala a verdade na terra ainda, Deus. E eu vi aquele homem com os olhos arregalados olhando para aquela irmã, porque hoje nós não queremos ouvir isso. Nós queremos só ouvir que Deus vai dar, mas Deus, a presença dele é tudo, igreja. Isso aqui, ó, isso aqui é a presença dele, é tudo na terra. Hoje eu estou vendo lugares lindos, como diz a palavra de Deus em Apocalipse. Quando Jesus vier, dá as 7 cartas para 7 igrejas. Vai lá ver a igreja que não perdeu a unção. É aquela pequenininha e pobre, essa que não perdeu a unção, abá. Deus maravilhoso. Por isso não perca, irmão, a oportunidade de ouvir Deus falar com você essa noite. Não sai daqui, porque quem entrou aqui não vai sair vazio. Porque o nosso Deus faz obra, bem, queridos. E eu nem sabia que ia trazer a palavra hoje, mas a gente tem que estar preparado, né, irmãos? Porque Jesus, a gente tem que estar preparado para a volta de Cristo, né? A gente tem que estar preparado toda hora. Porque não sabemos a hora que Deus vai nos levantar para trazer uma mensagem. Não sabemos a hora que Deus vai buscar a igreja dele. Não é verdade, irmãos? E eu quero, antes de começar a dar a palavra, eu quero dizer para essa irmã aqui, ó. Deus tem uma obra linda lá para ver na tua vida. Vejo você pregando, mulher, com muita ousadia e autoridade na terra. E fala assim para ti: vou eu te levantar, vou eu te capacitar. E se prepara, porque os púlpitos te aguardam, mulher, na terra. Glória a Deus. E Deus vai te dizer assim: tu vai pregar na terra, mulher, de uma tal maneira que o meu povo vai se despertar para mim. Já há uma unção sobre a tua vida, mulher. Há uma unção já sobre a tua boca. E se prepara, porque muito em breve vou eu te levantar, porque eu tenho pressa na tua vida. Tenho pressa de te levantar, porque a gente te espera, viu, querida? Deus vai te levantar com muita ousadia. Eu vejo você, mulher, pregando. E pregando, e se prepara. Porque Deus fala assim: olha pra cá, porque onde eu vou te colocar é grande. Aleluia. E quando tu estiveres lá, Rabá, tu vai lembrar de onde eu te tirei. Pra manter na manai. Sabe por quê, mulher? Porque eu vou te levar no meio de pessoas que têm coração duro. Vai eu te levar no meio de grandes. Sabe por quê? Porque muitos pregam a verdade da minha palavra. E eu vou te capacitar para levar a verdade da minha palavra no meio de pessoas. Aleluia, Deus maravilhoso. Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos lá em 1 Reis, irmãos. Glória a Deus. Eu estava sentada ali, eu não sabia que ia pregar não, mas o Espírito Santo já sabia. Ele até mandou separar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Tu estás aqui, Deus Senhor. maravilhoso e eterno. Aqui vai estar a palavra aqui, irmãos, em 1 Reis 19. Glória a Deus.
Eu estou vendo Deus falar hoje com a igreja. Aleluia. Santo de Israel. Com uma igreja machucada. Eu estou vendo através do louvor, através da palavra, Deus está levantando uma igreja machucada. Deus está levantando um povo que parece que não tem mais jeito, está querendo se esconder na caverna. Aleluia. Eu estou vendo Decanamanarabá, um povo aí, que Deus está falando, a vitória é tua. Aleluia. Mas a dor tem feito se esconder na caverna. Essa palavra Deus me deu numa madrugada, porque também nós que estamos aqui não estamos diferentes. Porque é que nem eu costumo falar, às vezes nós temos o que nós precisamos, nós não temos ainda o que nós pedimos para o Senhor, né, irmãos? Mas o que nós precisamos, Ele é fiel para dar e tem suprido a nossa necessidade. A palavra de Deus fala, vamos lá, irmãos, 1 Reis. 1 Reis 19. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Este homem aqui, irmãos, ele se encontrou sozinho. Este homem aqui, quando ele pensou que ele estava sozinho, ele entrou numa caverna e quis entrar um quadro depressivo neste homem. Elias, um grande profeta de Deus, que também temeu. E nós, muitas das vezes, estamos temendo com alguma situação, porque nós não somos diferentes de Elias. Elias, um homem que orou e parou de chover. Um homem que orou e Deus mandou a chuva para a terra. Eita Deus, Elias, um homem que orou e 400 profetas de Baal, confiando no Deus que estava na boca dele. Mas quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, Elias teve medo e correu para uma caverna. E Deus manda dizer para a igreja dele: muitos estão querendo se esconder na caverna devido à luta, devido às dores. E olha o que Deus fala para você, amém, irmãos? Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Vamos lá, 19. Eu posso tirar aqui? 19. Vamos do 4 em diante. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um simplo, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um simplo, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come, lamando. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o Senhor foi lá, e o anjo do Senhor foi lá e falou. O anjo do Senhor tomou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, coma-te, porque muito comprida será a tua caminhada. Glória a Deus. Sabe o que Deus quer dizer para a igreja dele? Levanta-te, come, porque a caminhada ainda nem começou. Lá, Aleluia. sai dessa caverna, Aleluia. porque não é tempo de parar, amadeca na manai. Não é tempo. Nós temos um costume, irmãos, de quando a luta está travada, nós paramos de orar, paramos de buscar e queremos ficar encolhidinho. Irmãos, a luta é travada. Deus, aleluia. É tempo de vitória para a igreja. Glória a Deus. Deus
coração. Aleluia. Elias, quando ele quis se esconder na caverna, Deus foi lá e alimentou ele. Deus hoje está te alimentando da palavra e está mandando você sair da caverna. Glória a Deus. Toma essa palavra no teu coração. Sai daqui fortificado pela palavra, mas sai da caverna. E quando Elias queria novamente, a palavra fala que ele comeu aquele pão e dormiu um pouco. Deus até deixou Elias dormir um pouco, mas no outro dia Deus mandou um anjo lá despertar Elias. Vai, homem, porque a tua jornada ainda é longa. Você ainda nem começou a fazer o que Deus quer, igreja. Aradecanamai. Estou eu te preparando para uma grande obra. Aleluia. Não coloco ninguém na frente do meu trabalho despreparado. Quando eu levanto alguém, o primeiro a ser tratado é nós mesmos. Porque como é que você vai orientar o meu povo se vocês não estão preparados? Aleluia. Aqueles que é firmado na rocha, pode vir o vento que vier. Porque aqueles que estão firmados na palavra, o vento vem, bate, mas a casa não cai. Glória a Deus. E Deus manda dizer para a igreja dele, é final de batalha. Glória a Deus. Quando Elias se levantou, porque Elias chegou ao ponto, irmão, dele pedir a morte. Tamanha era a angústia deste homem. Tamanho era a solidão deste homem, porque ele se encontrava só. E quando ele falou para Deus, chega Deus, basta Deus, eu não sou melhor do que ninguém, me leva. Sabe o que ele quis dizer aqui? Melhor o Senhor me levar do que ficar desta maneira. E muitos às vezes levam a Deus, eu não aguento mais, meu Deus. Eu falo isso às vezes para Deus, porque quanto maior é a chamada, maior é o preparo. Deus manda dizer para a igreja. Está aqui pegando, irmão, é bom, mas existe um preparo para isso. Deus não coloca ninguém de qualquer jeito na frente da obra dele. Verdade, Deus. E saiba de uma coisa, mas quanto maior é a chamada, maior é a maneira que Deus trata conosco. Porque quando você estiver aqui na frente, você só vai emprestar a boca para o Espírito Santo falar. É, meu Deus. E o nome dele será glorificado através de todos os atos que você fizer aqui na frente. Porque quem prega aqui não é a irmã Rosana, quem prega aqui é o Espírito Santo para a igreja. Aleluia, Deus. E hoje Deus manda dizer para a igreja dele, é final de batalha. Glória a Deus. Sabe o que é isso, igreja? Quem está falando aqui, quando eu estou aqui falando aí, é a boca de Deus falando com a igreja. Não é? Porque a irmã Rosana não tem nada para dar para a igreja, mas Deus está falando com a igreja. Aleluia, Jesus. Final de batalha não é tempo de baixar a guarda. Aleluia, Deus. Quando Elias desejou a morte, Deus não convida para Elias e falou, levanta e vai. Nem comecei ainda. E a palavra de Deus fala que Elias levantou, teve um jejum aqui, ele ficou 40 dias caminhando, porque Deus ia usar Elias para ungir reis. Tinha uma obra na vida de Elias. Elias foi transladado, mas houve um processo antes disso. É, Jesus. Para Deus levar alguém da maneira que levou Elias, tem que ser muito querido por Deus. Verdade. Para Deus levantar alguém cheio do Espírito Santo, tem que ser muito querido por Deus. Aleluia, verdade, Senhor. Sabe por que você está passando por isso? Porque Deus olhou para o teu coração e confiou na tua vida para levantar você. Sabe por que esse processo? Porque o ouro, ele é provado no fogo antes de ele ser valorizado. Grande Deus, aleluia. Amém, irmãos? Uma vez eu vi na televisão a pessoa fazendo vasos, né? Esses vasos aqui. E eu chamou minha atenção, eu parei porque aquilo lá serviu para uma pregação da minha vida. E eu vi assim, mas eram com os índios lá. Você sabe como é feito um barro desse aqui, irmão? Esse vaso aqui? Vocês sabem?
Você vê o processo para estar bonito aqui? Eles têm que pegar o barro, amassar o barro, preparar o barro, formar o vaso, e depois de tudo isso, ele vai para o fogo. E tem um detalhe: se tiver uma pedrinha, ele trinca, ele quebra, e tem que se fazer de novo. Deus manda dizer para a igreja: Ele está formando de você um grande vaso. Glória a Deus. Você vai ser vaso de honra. Vaso de honra. Mas não pode ter nenhuma pedrinha. Não pode ter nada. Porque vaso de honra é vaso de honra. Porque vaso que não dá para colocar para ser honra, ele quebra e é lançado fora. Irmãos, não sejam aqueles que Deus está preparando. Passou por etapas difíceis na vida de vocês e agora que está pronto de receber a vitória, não abaixa a guarda. Aleluia, Deus. Porque você pode correr o risco de ser reprovado. Deus! Amém. O processo, irmão, é grande. Está chegando a hora da vitória. Não queira ser reprovado pelo seu Deus na última hora. Porque nós, como igreja, temos uma mania horrível de nadamos. Quando estamos perto de alcançar, queremos morrer afogado. O processo até aqui já foi difícil, Deus manda dizer. Aguenta mais um pouco, Ará. Só mais um pouquinho. Aleluia, Deus. Porque o que é teu já foi decretado do céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Deus manda dizer: a tua vitória já está descendo, Rafa. Glória a Deus. E quando ele pegar a vitória na tua mão, se prepara para uma grande virada. Deus. Glória a Deus. Elias, quando ele passou pelo processo de Deus, ele foi transformado para morar com Deus. Elias não viu a morte. Deus manda dizer aqui para a igreja dele: aguenta só mais um pouco, Aleluia. para que eu possa te aprovar completamente para uma grande obra. Quando eu trazer nas tuas mãos aquilo que eu prometi, se prepara, Rabade, porque vai haver uma grande virada. Glória a Deus. Vou eu levantar, vou eu fazer um milagre, para que todos vejam que eu sou o Senhor na tua história. Glória a Deus. Mas seja que nem Elias. Elias obedeceu, foi para o deserto, caminhou e cumpriu a sua jornada na terra. Elias cumpriu a sua jornada na terra. Que nós venhamos, irmãos, a cumprir aquilo que Deus tem no nosso chamado. Porque chamado não é fácil. Quando Deus nos chama, Ele chama uns para ser vaso de honra e outros para vaso de desonra. Sabia disso, irmãos? O que você quer ser na mão do seu Deus? O que Deus quer fazer de você? O que você deixar Deus fazer na tua vida? Porque eu vou dizer uma coisa para a igreja: a pior coisa que tem é você ser preparado por Deus e na última hora ser reprovado. Guarde isso no coração de vocês. Como Deus fez com Elias. Elias foi alimentado. Hoje o alimento nosso é a palavra. Deus está alimentando a palavra. A igreja dele com a palavra dele hoje. Deus fala assim: estou dando um pão quentinho do céu. Estou falando com a minha igreja. Estou levantando meu povo para aguentar mais um pouco. Aleluia, Deus. E quando Deus fala um pouco, é um pouco. Viu, irmãos? Porque quando Deus fala para esperar muito mais que um pouco, você pode sentar e esperar. Deus fala mais um pouco. E esse mais um pouco, irmão, significa que tem algo ainda a realizar dentro de nós. Porque quando Deus ele olha para a terra e vê que você está preparado,
ele simplesmente muda a tua história. Esse mais um pouco, para mim, para a igreja, pode ser uma atitude que Deus está requerendo de nós ainda. Esse mais um pouco que Deus fala para mim, para a igreja, pode ser você descer mais em oração. Esse mais um pouco, sabe uma coisa que Deus me ensinou, irmãos? De 1 ano e meio para cá, eu passei uma prova travada. E passo ainda. Mas nesse tempo, Ele me ensinou a orar. Aleluia, isso é verdade. Se eu orava 10 minutos, Ele permitiu que viesse uma luta aí, que eu fui para 40, 1 hora. Se eu não tinha o hábito de orar, Ele me ensinou a orar através das lutas. Porque as lutas não é para matar, é para aperfeiçoar. Mas só quem entende isso é que se levanta. Sabe qual é o nosso problema? A gente olha para a luta e acha que a luta está nos matando e paramos de orar, em vez de orarmos mais, para alcançar logo a vitória. Quando essa luta chegou, irmãos, sabe o que ela me ensinou? A jejuar, que eu não fazia, a orar, a ir mais para o monte, a orar com meu esposo de mão dada. Quando Deus está mudando alguém, aprenda uma coisa, igreja. Às vezes a gente está querendo que Deus muda o marido da gente, né? Muda o filho, muda o vizinho, muda a sogra, né? Oh Deus. Mas para Deus mudar eles, Ele está mudando a gente primeiro. Eu posso falar uma coisa com meu esposo, que nem vou olhar para ele. Meu esposo, ele é meio perigoso. Aí ele mora, eu moro em cima, minha sogra mora embaixo. Aí ele ia lá na mãe dele e ficava falando com a mãe dele: ei, mãe, se converte, e ficava falando com a mãe dele. Sabe que ele não entendia? Porque ele falava para a mãe dele que ele era. Tudo que a mãe dele era, ele era. Teimoso. Aí eu falei: Jesus, o Senhor me colocou aqui com uma obra, eu sei. Aí um dia nós começamos a orar para Deus dar entendimento. Por que nós estávamos passando? Por que Deus colocou a gente naquele lugar? Porque quando nós aceitamos Jesus, você não anda mais para onde você quer, não, viu, igreja? Você já não faz mais o que você quer, não. Você tem um dono, viu? A palavra de Deus fala assim que o vento sopra e te leva para onde Deus quer. Tendo um convite para mim hoje muito bom, irmão. Eu preferi estar aqui, porque Deus só pode ir para lá. E eu louvo a Deus de estar aqui. Porque olha, se eu não viesse aqui, eu tinha perdido. Amém, irmãos? Aí eu vi assim, ele lá chamando, e falar para a mãe dele, a mãe dele. Aí um dia eu falei assim para ele: ô filho, você reparou que você quer consertar uma pessoa que você também é tão errado quanto ela? Ele é teimoso que nem ela, você é igualzinho ela. Então você quer conserto do seu próprio, se conserta primeiro. Aí ele começou a prestar atenção, ele falava muito, começou a falar menos. Né? Ele corrigia muito, começou a se corrigir mais. E a obra vai se completando, irmãos. Deus, quando Ele olha para alguém, escuta o que eu vou dizer para você: quando Deus quer tratar com a gente alguma coisa, pode olhar para si próprio, Deus está tratando com a gente. Né? Né, Paulinho? Né, Marcelo? Né, irmã? Né, Cida? Pode reparar. Quando a gente, porque às vezes quando a gente está meio cego espiritual, irmão, a gente olha o defeito dos outros e não olha o nosso. Aí Deus fala: vai, Deus, conserta aquele ali. Aí Deus só fica olhando: mas você, minha filha, eu digo que se você se consertar, eu conserto ele. Deus não te coloca numa situação se Ele não tem um propósito. Deus tem um propósito em cada coisa, irmãos. Então nós temos que aprender uma coisa: pedir para o Espírito Santo mostrar para nós aquilo que nós precisamos ser consertado, para que a gente venha ser exemplo para aquele que está nos olhando. Sabe quando aquela pessoa que ela, às vezes uma pedra do teu sapato vai se consertar? Quando você se consertar com Deus. Amém? Porque Deus, quando Ele nos chama, irmão, a gente vem todo cheio de carrapicho. Pode parar. E todos os processos das nossas vidas é para fazer nós melhor. Eu não sou igual a 20 anos atrás. Eu não sou nem igual nem ao ano passado. Eu me sinto, esse tempo para cá de luta, como o Senhor fez a obra. E a palavra de Deus fala que a aprovação, no momento, ela tem um peso de dor. Né, irmãos? Mas depois Deus transforma em um peso de glória.
quando nós entendemos o que Deus quer com a nossa vida. O que Deus está dizendo para a igreja hoje, Deus quer nós ser Elias. Elias, ele quis até entrar num quadro depressivo, irmãos, porque ele se encontrava só. Ele se encontrava numa peleja travada e se encontrava sozinho. Mas ele não estava só. Ele tinha o Senhor do lado dele. E é melhor você ter Deus do teu lado do que ter um multidão de gente e estar sozinho no meio de muita gente. Porque Deus é que vai mudar a tua história, não o homem. Amém, irmãos? É final de batalha. Deus manda falar para mim, para a igreja. É final de batalha. Sai da caverna e comece a orar. Se orava 10, vai orar 20 minutos. Se não orava, vai orar. Porque Deus só vai entregar algo muito grande na mão da igreja. Mas para isso, não abaixa a guarda. Amém, igreja? Persevera, fica firme nessa jornada. Porque quem chamou é fiel para dar a vitória. Glória a Deus. Quem chamou não foi homem, foi Deus. Ele jamais chamaria a igreja dele e abandonaria a igreja dele no meio do caminho. Ele jamais chamaria alguém e quando você tivesse a pior fase da tua vida, ele virava as costas para você. Esse Deus não é assim não, irmãos. Nesse vocês podem confiar. Glória a Deus. Nesses você pode confiar. Nesse Deus você pode confiar. Então Deus manda dizer para a igreja hoje: levanta, sai da caverna. Deus está falando para mim e para a igreja. Amém, igreja? Porque vai descer uma grande vitória da parte de Deus. E o diabo já viu a tua vitória. Amém, igreja? Então se levanta, sai da caverna e faz o melhor para Deus. Olha, eu vou dizer para a igreja: se vocês orar, ora mais. Porque vocês vão dar testemunho do que Deus vai fazer. Eu vou voltar para contar o testemunho, amém? E eu creio que cada um que vem comigo aqui vai voltar, em nome de Jesus. E eu creio que a gente vê vocês ainda do testemunho do que Deus vai fazer, viu? Deus tem uma obra linda também na vida daquela moça que cantou aqui, viu, querida? Deus está levantando um povo aí com muita ousadia e autoridade. Viu, querido? E você é uma dessas. Amém? Deus está levantando um povo diferente na terra. Um povo que não está se acomodando com o mundo. Um povo que não está se acomodando com as igrejas de qualquer jeito. Um povo que prefere obedecer a palavra até morar no céu. E Deus fala que você é um desses, viu? E uma vez que Deus chama e mostra o sobrenatural dele, nunca mais nós somos o mesmo. Você pode correr para todo canto, mas Deus fala para você: você vai cair aonde eu quero, vai fazer o que eu quero, e eu vou te levantar naquilo que eu tenho para a tua vida. E ninguém vai impedir a obra. Amém, querida? Vejo Deus levantando um povo. Oi, irmã. Deus vai levantar um povo para ajudar a irmã, viu, querida? Viu, querida? Muito tempo isso aqui ficou. Né, irmão? Vai vir. Eu estou vendo Deus levantando um povo valente, soldados valentes, viu? Vai vir pessoas aqui, irmã, que vai vir somar com a irmã. Viu, querida? E este lugar vai ficar pequeno. Aleluia, Deus. Porque Deus vai mandar povo que realmente guerreia. Povo que não se acomoda. Povo que quer morar no céu. Amém, querida? Eu vejo Deus ampliando a tua tenda. Amém, querida? Eu agradeço a oportunidade, Deus me deu até aqui, amém, irmãos? E que vocês guardem essa palavra no coração de vocês, amém? E as palmas vão ao Senhor.